Fala galerinha do segundo ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa avaliação de biologia. Nessa avaliação, moçada, será abordado questões que nós já discutimos nas nossas videoaulas, beleza? Então diz o seguinte, a primeira questão está falando sobre as características gerais das plantinhas. E lembram bem que eu falei para vocês o seguinte, molecada, se vocês se ligarem nesse cladograma aqui, ó, 90% das questões envolvendo plantas no Enem ficará fácil para vocês. Diz o seguinte, com base no cladograma, responda aos itens a seguir. Letra A. Os números no cladograma representam o surgimento de características evolutivas nos grupos vegetais ao longo. Cite as características representadas pelo número 1 e pelo número 2. Então, você vai olhar aqui e ver característica aqui entre pteridófitas e briófitas. Você vai lá e vai citar. Da letra B, está pedindo o seguinte. Cite as duas características adaptativas representadas pelo número 3 e explique como o desenvolvimento dessas características permitiu o predomínio de espécies de angiosperma ao redor do mundo. Então, você vai olhar aqui e falar, peraí, a característica 3 é tal coisa e tal coisa. E essas características foram importantes porque é isso aí, é com vocês. Bom, a questão número 2. A questão número 2, moçada, está falando exclusivamente dos musgos, beleza? Agora a gente vai começar a falar filo por filo. O musgo Dawsonia superba pertence à classe Bridae e apresenta tecidos condutores especializados, conhecidos como adroma e leptoma, responsáveis pela condução de seiva bruta e elaborada, respectivamente. Entretanto, esses organismos não são considerados plantas vasculares, pois as paredes das células do adroma não apresentam lignina. Pô, legal. Então é um musgo quase algo a mais que um musgo, beleza? Se não fosse o fato de não apresentar lignina. Maneiro. E aí vem a letra A. Relacione os dois tecidos que conduzem as seivas nas plantas vasculares com a adroma e a leptoma da espécie superba. Então, molecada, o que eu quero que vocês façam aqui? Eu quero que vocês, de acordo com as características do adroma e do leptoma, associem aos tecidos condutores de plantas superiores. Belezinha? B. Cite uma vantagem da espécie Dawsonia superba em relação aos demais musgos, se não me falha a memória, isso aí, aos demais musgos que não apresentam adroma e leptoma. Qual a importância da lignina para as plantas vasculares? Então, note que são duas questões em uma só. E aí, é para responder as duas. Normalmente, vocês acabam respondendo só uma, né? Show de bola? Então, responda aí as duas. 3. Ao longo da história evolutiva das plantas, surgiram diversos caracteres que possibilitaram a conquista do ambiente terrestre. Essas novidades evolutivas podem ser reconhecidas nos grupos atuais de pteridófitas e foram determinantes para que os vegetais ocupassem definitivamente o ambiente de terra firme. Aí, letra A. Apresente 4 características das pteridófitas consideradas novidades evolutivas, ou seja, aquelas características que foram sensa-sensa, que chegaram aí, que foram inovações que não tinham nas briófitas, beleza? E também as suas funções. E letra B, apresente um caractere que seja compartilhado entre briófita e as pteridófitas em relação à reprodução. Então, quando a gente estuda a reprodução das duas, a gente nota uma certa semelhança. Então, eu quero que você vá lá e me diga que semelhança é essa. 4. 4 está falando sobre gimnosperma, belezinha? Um turista chega no Paraná, já na estrada ficou encantado com a imponência dos pinheiros do Paraná, araucária angustifolia, à beira da estrada. Inúmeros ambulantes vendiam sacos de pinhões. Um dos vendedores ensinou-lhes como prepará-los. Os frutos devem ser cozidos, cozinhe os frutos em água e sal e retire a casca, que é amarga e mancha a roupa. O turista percebeu que, embora os pinheiros estivessem frutificando, eram muitos ambulantes vendendo seus frutos. Não havia árvores com flores. Perguntou ao vendedor como era a flor do pinhão, a cor de suas pétalas e etc. E obteve a resposta: não sei, senhor. O que o turista comprou são os frutos do pinheiro do Paraná? Bom, molecada,
será que esse fruto é fruto mesmo? E se não for, o que está levando então? E B, por que o vendedor disse não saber como eram as flores do pinheiro do Paraná? É uma resposta meio óbvia, né, molecada, quando a gente estuda lá as gimnospermas. 5. 5 está falando sobre o sistema BO, muito importante para o Enem, porque o sistema BO ele é um dos assuntos mais abordados em relação à genética dentro do Enem, beleza? E está mostrando aqui um teste, beleza? De tipagem sanguínea. Eu peguei aqui o pai, a mãe e a filha e fiz o teste da galera. Lembre-se, hemácias aglutinadas é aquela que reagiu. Hemácias não aglutinadas é aquela que não reagiu. E aí vem a pergunta: qual deles, pai, mãe ou filha, pode ser considerado doador universal para o sistema BO? Bom, aí a gente precisa lembrar, qual é o doador universal? Feito isso, eu preciso identificar, de acordo com o resultado do teste, quem é o doador universal, belezinha? B. Sabendo que a mãe nunca recebeu sangue em uma transfusão, explique por que a filha não teria possibilidade de desenvolver eritroblastose fetal. Bom, meus amores, quando a gente estava falando sobre sistema BO, eu falei para vocês sobre uma doencinha muito triste, né, que é a eritroblastose fetal. Eu falei que tem que haver ali algumas condições para ocorrer essa doença. E uma delas vai bater aí de acordo com o que foi exposto aí na perguntinha. Show de bola? 6. 6 também está falando sobre sistema ABO. Só que aqui eu vou ter uma pegada mais de genética. Ali foi algo mais de transfusão. Aqui é algo mais genético, algo mais voltado para Mendel, beleza? No heredograma estão indicados os tipos sanguíneos de alguns indivíduos de uma família de acordo com o sistema ABO e RH. Show de bola? Aí aqui tem o heredogramazinho da família, legal. Considerando que o pai de João apresenta somente aglutininas anti-B no plasma, qual o seu tipo sanguíneo quanto ao sistema BO? Pô, se o cara apresenta somente aglutinina anti-B, ele vai ser o quê? Qual a probabilidade de João ter uma irmã com tipo sanguíneo O? Show de bola? Belezinha? Note que são duas perguntinhas em uma só. Respondendo a primeira parte da pergunta facilita bastante a segunda, tudo bem? 7 está falando, moçada, sobre herança sexual, beleza? Aqui no caso é uma herança ligada ao sexo, uma vez que está no cromossomo X, belezinha? Tem um heredograma aqui em cima, aqui ó. Opa. Aí, molecada. Tem aqui esse heredogramazinho. Aí vem a pergunta: qual é o genótipo da filha desse homem hemofílico? O homem pintadinho é hemofílico. E teve uma menina que não é hemofílica. Legal. Aí vem a outra parte da pergunta: qual é a probabilidade dela gerar um menino hemofílico? Interessante. B. Em uma população, a probabilidade de que sejam encontradas mulheres hemofílicas é menor do que a probabilidade de se encontrar homens hemofílicos. Explica essa afirmativa contemplando os dois sexos. Por que a herança sexual, a herança ligada ao sexo é mais comum nos homens do que nas mulheres, beleza? Se você lá prestou atenção na nossa videoaula, vai ser mole para responder essa. 7 está falando sobre interação gênica do tipo epistasia, falando sobre cães labradores. E aí vem mostrando ali aqui em cima o que o gene Azão, o gene Bzão faz, o gene Azão faz. Prestem atenção, já falei para vocês, quando rolar perguntinha de genética, tu vai fazer aquela legendazinha, falar assim, gene Bzão faz isso, gene Bzinho faz isso, Ezão faz isso, Ezinho faz isso. Show? Beleza, isso é importante. Facilita muito a gente a entender o que está sendo perguntado, o que está acontecendo nos nossos problemas. Aí, letra A. Identifique o tipo de herança encontrada no padrão de pelagem desses animais e justifique a sua resposta. Legal, já deu até um spoiler aí. Em seguida, mas eu quero que vocês justifiquem. Em seguida, indique o genótipo de um casal de cães com pelagem chocolate que gerou um filhote dourado. Beleza? Calcule ainda a probabilidade de que esse casal tenha um filhote de pelagem chocolate. Show? Então note que são duas perguntinhas em uma só.
Então vamos à próxima aí, questão. 9. Show. Em uma determinada raça de gatos, a cor e o comprimento da pelagem são controlados por genes autossômicos que podem ser dominantes ou recessivos. A tabela abaixo mostra as características para os dois alelos. Show, legal. Beleza. Sobre o cruzamento, você tem que analisar essa tabela, tá, meus amores? Sobre o cruzamento de um gato macho Bzão, Bzinho, Szão, Szinho com uma gata Bzinho, Bzinho, Szão, Szão, responda. Qual a probabilidade de se obter filhotes brancos com pelagem curta? Legal, então você olha aí a tabelinha, essa legendinha aí que vai facilitar bastante a vida de vocês. Show? E 10 está falando sobre testes de DNA que a gente viu na nossa aula de biotecnologia. E aí vem a pergunta, letra A. Que resultado a análise mostrou em relação à paternidade do filho 1 e do filho 2? Ou seja, se filho 1 é filho do marido dessa mulher ou é filho do outro homem. Faz isso para os dois filhinhos, tá? Para as duas crianças. E a questão B. Em um teste de paternidade, poderia ser utilizado apenas o DNA mitocondrial? Sim, não e o porquê. Meus amores, linhas extras. Caso você está respondendo uma questão lá que não deu para responder nas linhas que estão lá dispostas, preparadas para vocês, vocês vêm aqui e colocam, sei lá, a questão 9, letra A, e continua a responder, tudo bem? Espero que vocês mandem bem. Estou morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora da gente voltar às nossas aulas presenciais. Beijão, até a próxima.